Bom, pessoal, vamos lá? Nós vamos começar então o módulo que eu considero mais desafiador, tanto para mim quanto para vocês. Né? Eu já passei por algumas matérias aqui bem complexas de se ensinar, né? SQL, normalização, BI e por aí vai. Só que aqui eu acho que o nível ainda é acima. Né? Uma coisa é você entender, outra coisa é você conseguir passar o conhecimento. Então, aqui eu tenho um compromisso pessoal, né? Geralmente eu tenho um compromisso com vocês, que é transmitir a matéria, mas aqui além disso eu tenho um compromisso com vocês e comigo mesmo de conseguir, de me esforçar, custe o que custar, para poder trazer isso para vocês, porque eu sei que aqui tem uma lacuna de conhecimento enorme, né? É muito difícil achar materiais bons o suficiente. É muito difícil ensinar, de fato, é realmente desafiador. E eu sei que para muitos de vocês é uma pedra no sapato, porque realmente é. Né? Às vezes a gente só decora e vai para a prova. Então, meu desafio aqui é conseguir fazer com que vocês aprendam essas matérias, né? Ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, estão todas correlacionadas de uma forma tranquila. Então, saibam que eu estou me esforçando demais para poder trazer esse conhecimento da forma mais tranquila possível. Confiem no processo, nós vamos de forma bem tranquila, bem devagar, sem pressa, sem atropelar nada. Porque isso aqui, pessoal, essa matéria ela tem um encadeamento de ideias que você precisa compreender para ir ter um aprendizado todo. A gente não pode atropelar etapas. Então nós vamos com bastante calma, tá? E confiem no processo, tenham tranquilidade, qualquer coisa vocês podem me falar. Professor, aquela aula tal ficou ficou ruim. Muda lá que não tá legal não. Não tem problema. Eu venho aqui e altero o curso, altero a aula. Porque o meu objetivo maior de todos é fazer vocês aprenderem, é fazer você mudar a sua vida, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar aqui com a bibliografia, né? Eu trouxe aqui alguns livros que eu estou usando, né? Que eu visito os livros, leio, procuro aqueles que passam o conhecimento de forma mais didática para trazer para vocês e até mesmo para eu internalizar melhor os conteúdos e por aí vai. Esse aqui é a Bíblia, né? Logicamente eu não recomendo que vocês leiam porque é enorme esse livro, mas enfim, tem todos os outros aí que eu estou usando. Pode ser que daqui a um tempo eu busque outras bibliografias também a depender da necessidade, tá joia? Então, vamos lá. Nós vamos começar então, pessoal, com a definição de ciência de dados, ok? Vamos começar com ciência de dados, depois vamos para inteligência artificial e depois para aprendizado de máquina, que é onde está o grande desafio, beleza? Então o que é ciência de dados? É um campo multidisciplinar que combina métodos, técnicas e teorias para extrair conhecimentos e insights significativos e acionáveis a partir de vasto volume de dados. Então, ciência de dados é isso, a partir de de um grande volume de dados, que é muito oriundo desse movimento de Big Data, né, em que nós temos dados de sensores, de redes sociais, muitos dados, né, de internet das coisas, né, o carro hoje conectado à internet manda dados a todo momento, os objetos de forma geral conectados à internet mandam dados a todo momento. Então, com isso, pessoal, nós passamos a ter um enorme volume de dados. Lá em Big Data, lá no curso de Big Data, eu até trago, né, o panorama de quantos dados nós estamos falando. Mas aqui não vem ao caso. O fato é que, com muitos dados, um volume massivo de dados, tornou-se importante a gente extrair, né, conhecimentos, insights desses dados. Então veja, para uma empresa, é importante ela manipular e conhecer os dados dela para tomar uma decisão. Para ela tomar uma decisão se ela vai expandir o negócio dela, se vai ter um aumento de vendas em algum mês específico para ela poder contratar mais pessoas, certo? Uma rede social, com base em dados, ela consegue trazer a publicidade para o usuário, conforme o perfil dele. Então veja, isso aqui é de uma importância para as empresas absurda. E não só para empresas, para a gente também, para o governo também. São com os dados que a gente consegue definir políticas públicas, certo? Que a gente consegue entender a nossa população e em qual região a gente tem que fazer determinada política pública. Qual outra região tem que ser uma política pública diferente. É tudo baseado em dados. Então, a gente precisa extrair conhecimento e insights desses dados. Não basta ter muito dado e não fazer nada com eles. Mas agora, como fazer isso? Não é simples. A gente precisa de métodos, técnicas e teorias, né? E para isso, a gente vai fazer uso da ciência de dados, que é um campo multidisciplinar. Isso aqui não é feito só com computação, muito pelo contrário. Computação é
obviamente, um dos pilares, mas além disso, a gente está falando muito de estatística, porque você tem que ler o dado, você tem que entender os dados. A gente precisa saber um pouco de estatística para conseguir extrair o conhecimento em insights, né? Então, ciência de dados é isso, é esse campo de conhecimento, tá joia? E eu trouxe mais definições. É visto como a ciência computacional da descoberta de conhecimento via análise de dados. É a prática de utilizar técnicas e metodologias analíticas para derivar e comunicar insights valiosos e acionáveis a partir de dados brutos. Né? Então, o que é uma metodologia analítica? Analítica de análise. Né? Então, a gente tem que olhar os dados e ter capacidade de analisar para tomar decisão. Busca otimizar processos e apoiar a tomada de decisão formada por dados. Mais outra definição. Ciência de dados refere-se à coleta de dados de várias fontes para fins de análise, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão, utilizando geralmente grandes quantidades de dados, de forma sistematizada. Além de olhar para os dados passados para entender o comportamento dos mesmos, deseja-se também realizar análise de forma preditiva, utilizando as técnicas de machine learning, por exemplo. E aqui, ó, o que é uma análise de forma preditiva? É quando eu estou olhando para o futuro, eu estou tentando predizer, eu estou tentando prever o que vai acontecer. E aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui, mas se você não tiver visto Business Intelligence, não se preocupe, tá? É porque aqui eu acho importante eu fazer uma comparação. Perceba que, quando a gente estava olhando lá em Business Intelligence, que a gente estava lá, né? Tinha lá as nossas fontes de dados, tinha lá o nosso processo de ETL, tinha lá o nosso DW, e aí lá a gente extraía as informações para tomada de decisão aqui, né? Para as pessoas tomarem decisão. Por aí vai. Aqui, ó, no DW, nessa característica aqui de Business Intelligence, o nosso DW, ele tem dados históricos, né? Então aqui tinha muito uma perspectiva, o Business Intelligence, essa tecnologia está mais voltada ali para década de 90. Então ali a gente estava olhando para os dados históricos, né? E olhando como que foi as vendas em julho de 2023, de 2024, de 2025, de 2020. E aí eu comparava, eu olhava os dados históricos para comparar como estava o meu desempenho e tirar insights desses dados. Ciência de dados, e machine learning, né? Toda essa ciência aqui que nós estamos falando, ela tem uma característica de fazer análise preditiva. Então eu quero olhar para frente. Quanto de venda teremos em dezembro do próximo ano? Aí tudo bem, eu posso olhar os dados históricos para eu tentar prever quanto de venda eu vou ter no próximo ano. Então tem essa característica, tá? Ciência de dados tem muito essa característica de olhar para frente, de prever o que está por vir. Então por isso que fala que deseja-se também, não é só, mas deseja-se também realizar análise de forma preditiva. Eu quero olhar também para o futuro, tá joia? Então, essas são as definições de ciência de dados. E aqui, eu falei primariamente que é um campo multidisciplinar. Então, ciência de dados está na interseção de diversas áreas do conhecimento. Matemática e estatística, ciência da computação, conhecimento de negócio. E é aqui que mora a complexidade dessa área. Não à toa, é uma área em que o mercado de trabalho demanda muito. E daí tem uma dificuldade de encontrar um profissional porque ele tem que saber muita coisa. Né? Ele tem que saber computação para usar os modelos para programar, né? Às vezes ele vai ter que usar o Python ou R para poder programar. Ele vai ter que saber de matemática e estatística para conseguir compreender os dados, né? Então a gente vai ter que precisar de estatística para isso. E ele vai precisar de conhecimento do negócio. O que seria o conhecimento do negócio aqui, pessoal? Se eu estou fazendo um modelo que tem a ver com determinado conhecimento do negócio, eu tenho que entender desse negócio. Então, por exemplo, suponha que a gente está fazendo, eu quero criar um modelo, né, que vai prever fraude financeira. Então ele vai prever quando vai acontecer uma fraude financeira para que o meu sistema seja capaz de bloquear essa transação antes que se concretize essa fraude. Então olha só, eu tenho que ter o conhecimento do negócio. Eu tenho que saber, por exemplo, que uma transação acima de, sei lá, de R$1 milhão às 3 horas da madrugada é suspeita. Então eu tenho que ter esse conhecimento. Esse é conhecimento do negócio, é conhecimento do domínio, é conhecimento da realidade concreta. Então, com base nesse conhecimento, aí sim, eu vou fazer um modelo computacional, vou usar da matemática e estatística para que quando isso acontecer, calma aí, o que é uma fraude? Então, entende? Eu tenho que ter conhecimento do negócio, senão eu não sei para onde eu vou. O que adianta eu fazer um modelo, né? Um modelo de aprendizagem, se eu não sei para que presta? Se eu não sei quais são os indicadores, o que indica uma fraude, o que não indica? Será se 3 transações com o mesmo valor subsequentes é uma fraude? Caracteriza uma fraude?
Então, não sei. Mas quem tem o conhecimento do negócio tem que saber. Para que ele modele um sistema que, ao detectar isso, ele acusa que está acontecendo uma fraude. Então, nós temos que lidar com essas 3 áreas do conhecimento. E aqui eu trouxe só uma descrição mais detalhada. Isso aqui não é algo para vocês se preocuparem, não é algo que cai em prova, mas eu preciso trazer o contexto para vocês. Se eu trouxer o conhecimento todo em caixinhas isoladas, não vai fazer sentido o curso, beleza? Então, calma, tranquilidade. Matemática e estatística, essencial para ajudar a compreender os dados, entender sua significância, realizar previsões, identificar dados discrepantes, dados faltantes, padrões e realizar predições. A matemática, por meio da manipulação de matrizes e vetores, cálculos, álgebra linear e outras operações, se junta à estatística. Ciência da computação possibilita o processamento de grandes volumes de dados, né? Eu falei com vocês. A partir do momento, principalmente de 2010 para cá, que a gente começou a ter muitos dados e cresce de forma exponencial, a gente precisou ter toda uma infraestrutura tecnológica e ferramentas para desenvolver e aplicar os algoritmos, para poder lidar com esses dados. Não adianta eu ter muito dado e não ter uma tecnologia que consiga lidar com eles. Então a ciência da computação ela traz todo esse arcabouço tecnológico para lidar com essa quantidade absurda de dados. Além disso, a gente tem que lidar com linguagens de programação, como Python e R, e também SQL, né, para a gente consultar os dados. Então, as habilidades de codificação são inevitáveis para manipular, analisar e visualizar dados. Por fim, conhecimento de negócios ou domínio é o que distingue o cientista de dados de um mero matemático ou estatístico. Permite identificar o problema, entender o contexto e formular as perguntas corretas para extrair insights valiosos, né? Então, só um apanhado para a gente entender. E aqui tem uma frase que sintetiza bem a correlação entre todas essas áreas. Olha só. Ciência de dados envolve o uso de métodos automatizados, ciência da computação, para analisar matemática e estatística, enorme quantidade de dados a fim de extrair conhecimento a partir de dados. Então, ciência de dados envolve o uso de métodos automatizados para analisar enormes quantidades de dados a fim de extrair conhecimento a partir de dados. São aqui os nossos 3 pilares que embasam a área do conhecimento ciência de dados. Tá joia? E aqui também uma frase que denota muito como que é difícil ter um profissional que lide bem com isso. Porque olha só, um cientista de dados é alguém que sabe mais sobre estatística do que um cientista da computação. Ou seja, ele tem que saber estatística mais do que o cientista da computação. E ele tem que saber de computação mais do que o estatístico. Então ele tem que saber bem matemática e estatística. Ciência da computação e estatística. Não basta ele saber só um, ele tem que saber dos dois. De uma forma considerável, né? E aqui é o desafio de achar um profissional que tenha todas essas características. E também, não à toa, é uma área de conhecimento bastante complexa. Beleza? Então, essa é só a introdução. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês a diferença entre ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina e deep learning, tá? Até mais!